Margeando o Araguaia e atravessando a fronteira de Mato Grosso para alcançar o mundo. É o início de um novo tempo, de um novo espaço. Chegou o Alerta BG, um programa que nasce com a alma da cidade e o coração aberto para a comunidade. Diretamente de Barra do Garças para todo o mundo através da internet, começa agora uma jornada de informação, entretenimento, entrevistas e, acima de tudo, jornalismo com responsabilidade e imparcialidade. Neste palco de vozes e histórias, cada cidadão terá o microfone à disposição. O nosso compromisso diário com a verdade e com o povo. Um encontro no horário sagrado do almoço. E como toda boa estreia merece ser celebrada, deixamos aqui um convite. Inscreva-se, ative as notificações e nos siga nas redes sociais. Seja bem-vindo ao Alerta BG. Aqui o povo terá voz e vez, informações, entretenimento, entrevistas, jornalismo comunitário e muito mais. O mundo mudou e o jornalismo também. Estamos agora nas plataformas digitais, adentrando ao futuro do streaming e multiplataformas. Alerta BG, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Diretamente de Barra do Garças para todo mundo através da internet. Vai começar agora informação, entretenimento, entrevistas, jornalismo imparcial. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado na hora do almoço. Programa Alerta BG. Programa Alerta BG. Olá, hoje nosso podcast é diferente. Recebemos em nossos estúdios o entrevistado Douglas Bernardes. O tema de hoje é Em Favor da Vida. Vamos debater o movimento nacional Alta de Souza, Fé, Fraternidade, União, Caridade. Um podcast de muita luz. Conheça o trabalho da casa Deus, Cristo e Caridade, em Barra do Garças, que neste ano já conta com uma escola infantil, 2 postos de assistência. A campanha de Fraternidade Alta de Souza é irmos ao encontro de nossos irmãos, levando o Evangelho e a palavra de Jesus. Eu vejo a campanha de Fraternidade Alta de Souza como uma forma de estarmos. Campanha de Fraternidade Alta de Souza é servir a Jesus. Campanha de Fraternidade Alta de Souza é cultivar nos corações a alegria de servir na seara do Cristo. Inspirado na vida e obra da poetisa potiguar Alta de Souza, o movimento Alta de Souza reúne uma série de iniciativas de cunho espírita que buscam fomentar a solidariedade, a espiritualidade e o amor ao próximo. Entre as ações mais conhecidas estão o Encontro Fraterno Alta de Souza, EFAS, e a Campanha de Fraternidade Alta de Souza, CEFAS, voltados para a vivência do Evangelho na prática do bem. Com raízes na doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o movimento destaca a importância da caridade como forma de transformação moral e social, reforçando os ideais cristãos de amor e serviço ao próximo. A figura de Alta de Souza, cuja poesia reflete profunda sensibilidade espiritual, é celebrada não apenas como inspiração literária, mas como símbolo de fé e resiliência diante da dor. Essas iniciativas, realizadas em centros espíritas de todo o país, promovem visitas fraternas, apoio a comunidades carentes e atividades de evangelização, reafirmando o papel do espiritismo na promoção de uma sociedade mais justa e fraterna. Convidamos você, internauta, a uma entrevista enriquecedora com Dr.
Douglas Bernardes, juiz do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, escritor, palestrante e trabalhador do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, localizado em Barra do Garças. Douglas falará sobre o movimento Alta de Souza, os desafios e inspirações que unem sua missão profissional ao trabalho voluntário, e abordará especialmente o papel do Espiritismo, uma iniciativa nacional que cresce em nome da fraternidade, do bem comum e da difusão das obras de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. O movimento Alta de Souza tem alcançado milhares de lares no Brasil e no exterior, promovendo a leitura edificante e o despertar para valores espirituais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, consciente e fraterna. Acompanhe a entrevista. Olá, muito boa tarde para vocês de Barra do Garças, Pontal, Aragaças, do Brasil e do mundo inteiro que está conectados conosco na nossa edição especial de hoje do nosso Alerta, né, BG. Hoje, 1º de maio, um dia tão importante, que é o Dia do Trabalhador. Nós vamos falar um pouquinho, gente, de assuntos que vão mexer com o seu coração, trazer paz, luz e muita harmonia. Bom, estou recebendo pela primeira vez aqui no estúdio, no nosso podcast, o Dr. Douglas Bernardes Romão, ele que é dirigente do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade. Bom, assim, caridade é uma palavra, doutor, que eu me identifico muito e que eu acho que o mundo precisa muito disso. Muito boa tarde, é uma honra recebê-lo conosco hoje. Graças a Deus, eu agradeço o convite, né? Muito afetuoso de todos vocês. Estou à disposição para falarmos sobre espiritismo, sobre Jesus, sobre caridade. E é um valor da nossa alma, a caridade, que nos aproxima de Deus e também nos faz conseguir atrair as energias divinas ao nosso favor. Então, eu sigo à sua disposição. Certo, doutor. Primeiramente, para você que está aí na live, está nos acompanhando, o Alta de Souza é um movimento importante e que tem se estabelecido e crescido muito em todo o Brasil. Vamos falar a respeito da poetisa Alta de Souza, até para que as pessoas entendam melhor no decorrer da entrevista sobre as nossas salas aqui hoje. Bom, para falarmos de Alta de Souza, é importante contextualizar a sua produção poética no Brasil, na virada do século XIX. Ela desencarnou em 1901, deixando poemas. Esses poemas estão compilados no livro Horto, e esses poemas recebem o louvor do Olavo Bilac, né? E quando ela estava prestes a desencarnar, ela poetizou o seu fim. Ela antecipou, vislumbrou, sentiu que estava próxima do desencarne. E assim fez. Logo em seguida, como espírito, né, o espírito vive, o espírito continua vivendo. A vida é pulsante após a extinção da vida física. Então, após a morte física, a Alta de Souza, ela reaparece por meio da mediunidade do Chico Xavier, reescrevendo sonetos, vários sonetos, e hoje estão compilados também em um livro chamado Alta de Souza. Estes sonetos mereceram do Chico Xavier a afirmação de que, quando perguntado qual era o espírito que mais lhe enternecia o coração quando se aproximava dele, ele disse que as vibrações doces, as vibrações sublimes
que existiam quando Alta de Souza se aproximava dele eram as mais fortes na lembrança dele. E Alta de Souza, ela, além desse aspecto de arte, pois os espíritos nobres se expressam por meio de arte, o conteúdo dos poemas são vinculados à caridade. Ela reaparece em uma ação toda específica dentro do espiritismo. Nos idos da década de 50, o ninfo de Paulo Correia, ele realizando a campanha de fraternidade, antes não tinha um nome, a Alta de Souza, era apenas campanha do quilo, ele com a sua equipe, ao realizar, perceberam, uma das médias confirmou a presença de um espírito nobre, de intensa luminosidade, externando irradiações de amor, para com outros espíritos em sofrimento, visivelmente sofredores, que eram acolhidos quando a campanha transitava pelas ruas, inclusive acolhia espíritos que estavam nas casas que eram visitados pela campanha. E esse grupo de médiuns, junto com o seu ninfo, visitaram o Chico Xavier. E foram 3 visitas, e uma delas, o Bezerra de Menezes pediu que continuasse a tarefa de caridade que então desenvolviam, e uma segunda, o Bezerra de Menezes mencionou que esse espírito que conduzia os sofredores, resgatava, atendia os sofredores, era Alta de Souza. A partir de então, essa atividade passou a ser chamada Campanha de Fraternidade Alta de Souza. E esta atividade, coordenada espiritualmente por Alta de Souza, ela se expandiu em várias casas espíritas, na ocasião era São Paulo, e do Brasil todo. Eu estou evidentemente sintetizando a história, que é cheia de detalhes muito notáveis. Essas atividades se expandiram a tal ponto que não era possível mais que o ninfo de Paula Correia visitasse as casas espíritas e implantasse essa atividade. Ele criou um evento que reunisse todas as casas espíritas ligadas a essa tarefa de caridade. E assim surgiu Concafras, Confraternização da Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Um movimento de vanguarda, um movimento, uma atitude de espiritismo para o povo, com o objetivo de levar o Evangelho, levar Jesus ao máximo possível de pessoas. Assim, tem um aspecto de intensa divulgação do Evangelho, um intenso vínculo com os ensinos de Jesus. E ao longo das décadas, este grupo cresceu mais ainda, e outros aspectos foram sendo desenvolvidos e acrescidos. O atendimento mediúnico, né? Por corrente magnética, podemos elencar isto com uma grande conquista nos meados dos anos 70, 80, houve esse grande salto de qualidade por meio da corrente magnética aplicada à desobsessão. E a corrente magnética foi sucedida de outras conquistas, como a evangelização infantil. As crianças passam a ser educadas, ensinadas dentro dos referenciais cristãos.
são levados para o centro espírita, possuem aulas de espiritismo, sabem desde criança que a vida é imortal, né, que a alma é imortal, sabem desde criança que nós prosseguiremos a viver após a morte biológica, colhendo os nossos frutos do que aqui plantarmos, né? As crianças crescem sabendo a lei de ação e reação, tudo aquilo que entregarmos para o universo será por nós recebido, né? E na mesma voltagem. Elas crescem com o objetivo de amar a Deus sobre todas as coisas e saber escolher com os critérios cristãos. Além de os benefícios que a doutrina espírita traz, as crianças crescem conhecendo a reencarnação, né? Conhecendo a ação dos espíritos em relação a nós, que é a mediunidade, né? E assim, muitas outras coisas foram agregadas ao longo do tempo. Mocidade espírita, cursos na década de 90 foram programados os cursos. E me permita uma pausa agora. Nós temos os cursos no Centro Espírita Deus Cristo Caridade. É sábado e agora terça-feira, às 20 horas, nós temos Intensivão. É um curso que começa terça e também prossegue no sábado, né? Sintam-se convidados. Doutora, até aproveitando a oportunidade diante dessa conversa, os ensinamentos, né, que é o amor de Jesus levado aos lares. E quando o senhor nos citou que as crianças, eu sempre falo para as pessoas, até assim, eu também sou formada em serviço social, e aí é justamente trabalhar a base, porque tudo começa com aquela semente que nós colocamos aqui na terra, enquanto estamos aqui, né? E esse ensinamento aos lares, é muito importante essa palavra, porque quando nós falamos lares, nós trabalhamos o contexto da família. É bem isso, a senhora percebeu bem. A ideia é que o Espiritismo agregue a família entre si. Haja um programa de convívio da família em torno do Evangelho. Assim, tem um culto no lar, a família é estimulada a estudar o Evangelho no lar, a família é estimulada a frequentar as atividades do Centro Espírita todos juntos, né? É estimulada a valorizar o ensino cristão e os valores cristãos dentro do lar. E é importante ressaltar que o programa de evangelização começa já na gestação. E no Centro Espírita tem o programa do berçário. A mãe que quiser levar a criança já no seu primeiro mês de vida para conhecer Jesus, conhecer a doutrina espírita, para crescer com amor a Deus, amor à família no coração, pode levar a criança no berçário. Atualmente nós temos 5 a 10 crianças no sábado de manhã que funciona o berçário. E assim vai, o jardim, o maternal, o jardim. Cada idade possui a sua aula, e a sua estrutura pedagógica. As crianças serão bem acolhidas. Logo após 12 anos, a criança é estimulada para ir, já jovem, para a mocidade espírita. Então, pais e mães, levemos os jovens para o centro espírita, para estudar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho e todos os outros ensinos que entregam o ideal de vida superior para os nossos jovens, que entregam uma razão de viver além do materialismo cego no qual vivemos. E assim preservaremos nossos jovens contra a depressão, contra a tentativa de suicídio, contra também o aborto, né? É muito importante mostrar diretrizes sólidas para os jovens. E tudo isso
se desdobra em vários outros aspectos de levar o evangelho para o povo, como, por exemplo, o posto de assistência. É um núcleo de trabalho fora do centro espírita que desenvolve todas as atividades do centro espírita, de tal forma que a ideia é levar o espiritismo para o povo, né? Jesus esteve entre o povo, Jesus falou entre o povo, Jesus estimulou que seus discípulos estivessem entre o povo. Então, o posto de assistência são aulas para crianças, jovens e adultos, tem distribuição de alimentos, tem distribuição de sopa fraterna e tem também o tratamento espiritual, né, que é uma marca muito característica, né, do programa Concafras. Vamos falar agora de um fato muito importante que é o encontro fraternal. Quando eu falo assim, encontro fraternal, é que as pessoas possam conhecer um pouquinho do que se é trabalhado. Nós temos dados a nível nacional referente ao alcoolismo, né? Do alcoolismo, se vem desencadeia uma série de outras situações. Violência doméstica, nós podemos estar citando até o próprio suicídio, depressão. E esse encontro fraternal, de repente, é aquele momento em que a família, através do acolhimento, segura na mão daquele irmão, daquele filho, ou daquela pessoa que amamos, ou, de repente, pode ser uma pessoa que, no momento, está precisando se ressignificar, renascimento. E Jesus nos ensina, né, que renascer é possível. E esse encontro fraternal tem uma disponibilidade para as pessoas conhecerem, doutor? Porque muitas vezes as pessoas enxergam algumas pessoas que não conhecem o espiritismo, né, prejulgam sem saber de fato, verdadeiramente, a importância desse acolhimento no encontro fraternal. O núcleo de atividades ligadas ao grande público envolve dois aspectos. São ações rotineiras, aquelas que existem todo dia no centro espírita, toda semana, todo mês, o ano inteiro, todos os anos. Estas ações rotineiras, elas compõem o processo formativo, educativo e tratamento espiritual regular, né? Tratamento espiritual constante, contínuo. E assim convido todos a frequentar o centro espírita, vivenciarem esta rotina, que é muito segura e entrega uma percepção de que Jesus em nossas vidas é bom, é melhor estar com Ele sempre. Jamais deixarmos de fixar os olhos em Jesus e tudo que Ele representa. Então, a rotina cumpre também esse papel, né? E além desses cenários constantes, existem núcleos de trabalhos de eventos. São núcleos pontuais no tempo. Um deles, como a senhora mencionou, é o Encontro Fraterno. O Encontro Fraterno Alta de Souza, que desde quando ele começou a ser feito no Brasil até hoje, temos mais ou menos 6.000 encontros fraternos realizados. E ele possui esse aspecto de despertar, de comover, de impactar. Digo, eu mesmo posso dizer que sou filho de um encontro fraterno, um determinado encontro que vivenciei, no qual me perguntei o que estou fazendo de bom na vida em relação ao Evangelho. O que eu estou fazendo de bom para os outros? Pois algo é viver para si, cumprir seus interesses, suas satisfações e estar cômodo. E algo maior e algo verdadeiramente nobre e decisivo para a nossa evolução é colocar a caridade como
o objetivo de agir. Então nós pensamos também em como atender, ajudar e atuar junto à dor alheia, né, ao sofrimento alheio. Então os encontros fraternos despertam aquele clarão de lucidez, aquela ocasião em que a mente pergunta: "Por que até agora eu realmente não atendi o chamado de Jesus?", né, pois Jesus nos chama toda hora, né. Jesus sempre coloca convites, sejam nos momentos mais prosaicos da vida, aqueles momentos mais comuns, mais simples, as decisões, os pensamentos, as atitudes nossas revelam se nós decidimos estar com Jesus ou decidimos nos afastar dele. E então esse é o impacto do encontro fraterno. Há outros eventos, dentro do centro espírita há outros eventos, como o encontro da família, né? Como o evento cura, que é semestral, e eventos que não são locais, são nacionais ou internacionais. A própria Concafras é um evento que agrega pessoas do Brasil inteiro, e a Concafras Global, que é no aspecto internacional. A última, que ocorreu em Angola, né? Tivemos 53 países representados. Então, esses eventos, eles têm a característica de marcar, né, o coração. E a vida do dia a dia do centro espírita possui a característica de tratamento regular, contínuo, tratamento constante, pois existem dores da alma que devem ser atendidas contabilizando o tempo, né, para serem solucionadas, né? Então o encontro fraterno cumpre esta perspectiva. O Centro Espírita Deus Cristo Caridade pertence ao programa Concafras. Ele é fruto das ações nacionais da Concafras e como resultado de vários esforços ao longo do tempo, esforços da equipe, houve a implantação da Escola Espírita Allan Kardec. A Escola Espírita começou este ano, em fevereiro. Temos 2 turmas, o pré-1 e o pré-2. É uma escola em que há integração de conteúdo, em que o evangelho é apresentado para a criança junto com o conteúdo regular exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A criança aprende a fazer prece, aprende a meditar, ter um momento de meditação antes das aulas. O sistema ético de ensino é fundado na reparação e nunca na punição e no castigo. E todo o conteúdo formal ele é integrado com valores éticos sublimes. Para um exemplo muito claro e também simples, a letração é feita com as virtudes. A criança, quando vai aprender o A, não aprende abacate, ela aprende amor, né, alegria, amizade, né? Quando vai aprender o B, não aprende bola, boi, bondade, exatamente, beleza, e assim por diante, né? Então a Escola Espírita está aberta, é um grande esforço, estamos lutando cotidianamente para mantê-la aberta. É uma escola filantrópica, não há nenhuma cobrança monetária das famílias para que são atendidas. E toda mãe, todo pai que queira colocar a criança neste processo pedagógico e inovador e decisivo para as suas crianças, poderá procurar o Centro Espírita Deus Cristo Caridade. Agora eu vou falar um pouquinho, Dr. Douglas, sobre vibrações.
Quando eu falo vibrações, eu posso citar em algumas situações em que o próprio espírito, a própria alma, vibra a energia que está naquele local. Se você está num local onde se a energia não emana luz, ou seja, palavrões são proferidos, é óbvio que a gente não vai se sentir bem. E no dia a dia, nós precisamos entender um pouquinho dessa situação, porque a alma vibra. A nossa alma vibra naquele ambiente, se há luz ou escuridão. Então, assim, eu quero falar sobre isso e eu sei que o tempo já está corrido, tá? Porque senão nós estenderíamos mais aqui. Mas vamos falar para as pessoas, porque em algum momento a nossa alma vai vibrar, pedindo, olha, vinha por caminho da luz, né? Eu quero que o senhor falasse com quem, principalmente para você que está nos assistindo, né? Que está passando por um momento difícil, depressão ou com pensamentos que não sejam positivos, até para finalizar, a produção já está ali, né? Para quem está nos assistindo, direciona, Dr. Douglas, essa palavra de irmandade e fraternidade. Então, graças a Deus, né? O nosso espírito, ele é vivo, ele pulsa. Isso significa que ele emite energias, ele é vibração, então ele constantemente emite e constantemente também recebe energias. Receber energias e emitir passa a ser regulado pela lei dos iguais. Energias iguais se procuram, se somam, se agregam. Energias diferentes se separam. E assim, quando fazemos no nosso coração vibrar os elementos mais nobres da existência, como a lei do amor, a lei do perdão, a lei da compaixão, da caridade, do amor a Deus, todas as virtudes ensinadas por Jesus, nós nos iluminamos com estas emissões, nós ganhamos um perispírito luminoso que fará termos sintonia, né, com espíritos de vibrações equivalentes. E quando algum problema chega, bate a nossa porta, quando alguma dificuldade nos visita, o recurso é a prece, né? A prece é o elo de ligação entre nossa alma a Deus, e ligação com os bons espíritos, com o nosso anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda que nos socorre nesses instantes de dificuldade. Buscar nos aconselhar em recolhimento na prece. Nunca erraremos ao fazer uma prece quando estamos nos sentindo em dificuldade. E não há prece sem resposta. Não há prece sem ação do mundo espiritual atendendo à prece. É evidente que ela passa pelo critério da sabedoria de Deus. Deus atenderá conforme a sabedoria. E confiemos. Confiar é um grau de fé necessário em nossas vidas. Confiemos que as dificuldades, elas também nos ensinam e protegem. Ensinam aquilo que nós estamos esquecendo de importante na vida, ensinam aquilo que não devemos fazer ou prosseguir fazendo. Ensinam como devemos viver e também nos protege, pois algumas dificuldades, elas são limitações contra erros que cometemos ou cometeríamos. Tá? Agradeçamos a Deus a todo instante. Cuidemos da nossa palavra para que ela sempre reflita as vibrações espirituais superiores,
reflita paciência, reflita fraternidade, reflita perdão, reflita gratidão a Deus. Cuidemos dos nossos olhos, né? Para o que utilizamos nossos olhos? As nossas mãos estão dedicadas à caridade? As nossas mãos estão operosas para a caridade? Os nossos pés, o que nós buscamos? Né? Para o que caminhamos? Nós buscamos o trabalho para servir o próximo? Nós procuramos ações dignificantes para o próximo? Ou nós procuramos contextos que nos entorpecem as nossas próprias energias, né? E assim passaremos a ver a vida com olhos espirituais, a partir do mundo espiritual, vendo a vida a partir do mundo espiritual, vendo a nossa existência como um processo educativo, um processo necessário para o espírito, do qual sairemos mais fortes se formos fiéis ao Evangelho, ou sairemos mais fracos se preferirmos as ilusões do mundo. E assim, me despedindo e agradecendo, né? Procuremos amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros. Né? Se de tudo que falarmos nada for retido na memória, guardemos isso, como Jesus nos recomendou. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O endereço vai ficar aqui na live para você fazer uma visita. Eu quero agradecer, sei que o senhor também é escritor, mas o nosso tempo, eu sei que o senhor tem outros compromissos. Numa próxima oportunidade, vamos falar do livro também, Dr. Douglas. Estamos sempre à disposição. Igualmente. Muitíssimo obrigada. Alegria minha. Deus abençoe a todos. Tá certo, gente. E que a luz de Deus possa iluminar o coração, a mente, a alma em especial de cada um de vocês que esteve conosco nesse podcast especial de hoje. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Eu sou responsável pelos meus bons e pelos meus maus hábitos. Auxilia, perdoa, trabalha. Ama e serve. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Legal, né? Conheça o Movimento Alta de Souza em Barra do Garças. Cursos gratuitos. Avenida Brasília 169, bairro São João, Barra do Garças, Estado de Mato Grosso. Ou acesse www.deuscristoecaridade.org. Um grande abraço e até amanhã. Margeando o Araguaia e atravessando a fronteira de Mato Grosso para alcançar o mundo. É o início de um novo tempo, de um novo espaço. Chegou o Alerta BG, um programa que nasce com a alma da cidade e o coração aberto para a comunidade. Diretamente de Barra do Garças para todo o mundo através da internet, começa agora uma jornada de informação, entretenimento, entrevistas e, acima de tudo, jornalismo com responsabilidade e imparcialidade. Neste palco de vozes e histórias, cada cidadão terá o microfone à disposição. O nosso compromisso diário com a verdade e com o povo. Um encontro no horário sagrado do almoço. E como toda boa estreia merece ser celebrada, deixamos aqui um convite. Inscreva-se, ative as notificações e nos siga nas redes sociais. Seja bem-vindo ao Alerta BG. Aqui o povo terá voz e vez, informações, entretenimento, entrevistas, jornalismo comunitário e muito mais. O mundo mudou e o jornalismo também. Estamos agora nas plataformas digitais, adentrando ao futuro do streaming e multiplataformas. Alerta BG, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia.